Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina, espero que esteja tudo bem com vocês e se você chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário ou as suas dúvidas, pois ao serem respondidas poderão esclarecer a dúvida de outras pessoas. Hoje temos essa caixa de som Woodstar para efetuar um reparo. Primeiramente, vamos testar para que vocês possam conhecer o problema. Eu vou ligar o aparelho amplificador para que possamos identificar o problema. Podemos ouvir um som em baixa frequência emitido pelo alto-falante. Eu vou desligar o amplificador e assim podemos deduzir que as saídas de som do amplificador estão em curto. Então vamos abrir para efetuar a análise. Como não seria possível retirar o aparelho com o fio da tomada ligado, eu tive que cortar, pois a tomada não ia passar pelo buraquinho da caixa de som. Então agora eu vou soldar novamente, porque eu preciso efetuar um teste com o aparelho ligado, para identificar melhor o problema. Eu coloquei um fio mais longo na caixa de som para que eu possa efetuar esse teste. Eu vou ligar aqui no aparelho. E mesmo sabendo que esse teste já foi feito logo no início do vídeo, eu preciso efetuar esse teste novamente com o aparelho aberto para identificar se realmente são as saídas que estão em curto ou se não estão amplificando um sinal de curto dos circuitos integrados que tem aqui dentro do aparelho. Eu vou ligar o aparelho amplificador. Esse circuito integrado está aquecendo e esse aqui está totalmente frio. Eu vou fazer um novo teste para que vocês possam compreender o que está se passando no aparelho. Como antes eu não poderia comprovar somente através do tato e falar para vocês que um componente está aquecendo e o outro está frio, agora há a possibilidade de vocês acompanharem comigo essa aferição. Eu vou colocar o multímetro na escala de graus Celsius e vocês vão poder acompanhar comigo o que está realmente acontecendo com o aparelho. Essa é a temperatura ambiente. Eu vou encostar a ponta de prova no circuito e vou ligar o aparelho. Observem que rapidamente a temperatura está subindo. Desligar o aparelho e vamos efetuar um novo teste no outro circuito integrado. Bom, eu esperei o sensor voltar à temperatura ambiente e agora eu vou encostar ele no outro circuito e vou ligar o aparelho. Observe que este mantém uma temperatura. Obviamente ele vai começar a aquecer quando o dissipador de calor começar a aquecer por conta do outro circuito integrado. Vou
desligar o aparelho e podemos constar que esse circuito é o único que está em curto. Para que eu possa remover esse componente da placa, é necessário desmontar totalmente a frente do aparelho e a parte do dissipador de calor. Bom, pessoal, na maioria dos aparelhos, os knobs são muito fáceis de retirar. Algumas vezes até saem sozinho, mas dessa vez isso aqui estava tão firme, tão fixo, que parecia estar colado. E até saiu o eixo do potenciômetro. Bom, como o aparelho está todo original, mais uma dificuldade, tem que remover essa cola aqui, ó. E está muito firme, está difícil pra caramba. Vou fazer uma forcinha aqui para retirar isso. É o que tá com cola também? Ah, fala sério. Oh, que é isso agora? Gente do céu, tá com cola também. Caramba. Que dificuldade. E para retirar o parafuso daqui, não tem uma posição com a chave, né? Então tem que tirar isso aqui. Agora eu vou ter que descolar isso aqui. E vamos apelar por mais um bocadinho de força. Escuta um barulhinho. Ai, consegui. Nossa. Agora temos um LED aqui que está colado também. Esse aqui pode-se dizer que nunca foi para uma assistência técnica. Bom, depois do sacrifício para retirar a placa, agora eu vou tirar esses parafusos aqui, porque os circuitos integrados, praticamente eu acho que estão quase quebrando os terminais. Já dobrou aqui umas 2 vezes. E eu acho que eu vou acabar tendo que trocar os dois, mesmo que o outro não esteja ruim. Bom, vou tirar aqui e já volto com isso aqui solto. Como eu havia suspeitado, né, a dificuldade foi tanta para retirar os 2 parafusos do circuito integrado, mesmo com a posição favorável da chave Phillips e do alicate, rompeu os terminais, né, do circuito, e agora eu vou ter que substituir os dois. Bom, aqui estão os componentes de reposição dos que foram danificados por mim, e aqui o de reposição do componente que estava em curto. Bom, o primeiro passo é limpar o alumínio, né, e limpar as micas, que uma está aqui, né, no caso, e a outra está aqui no componente que foi avariado. Também tem esse isolador do parafuso, tá? Isso deve ser utilizado porque o circuito não deve entrar em contato com a carcaça do aparelho. Tá? Por isso temos a mica e o isolador do parafuso.
Bom, nesse aqui, o isolador do parafuso está agarrado aqui, então eu não vou tirar, vou aproveitar que ele está aqui e vou colocar o outro que estava solto também da mesma forma no parafuso. Bom, primeiro eu vou retirar os dois potenciômetros, né, que eu rompi sem querer na hora de tirar o knob, para colocar no lugar logo de uma vez. E por último eu vou colocar os circuitos integrados de saída de áudio. Eu ia colocar esses potenciômetros e percebi que o eixo dele é bem mais longo do que o do original. Tem uma diferença enorme. E na hora de colocar os knobs isso vai me dar problema. Então eu estava olhando o potenciômetro que soltou o eixo e percebi que o eixo é encaixado. Então o que eu fiz foi desmontar o potenciômetro e montei ele novamente. E ele está perfeito. Eu já fiz a aferição dele. Eu vou montar o outro. Eu vou fazer a aferição dos dois para que vocês possam ver, né, a análise junto comigo. Abrir o potenciômetro não é difícil. Com a chavinha bem fina você só levantar os 4 terminais que tem aqui, que segura, e aqui ó, já abrimos ele. Tá? Ele está novinho por dentro, então eu não achei necessário substituir, já que ele é de encaixe. Então o que eu fiz foi passar um limpa-contato, só para dar um capricho, né? Limpar ele por dentro. Com um paninho a gente seca. Ele está limpinho. E aí é só colocar o eixo de volta e montar ele. Prontinho. Agora só é fechar. Lembrando que essa parte aqui tem que ficar para cima para que você possa depois ter a parte final, né, do cursor. E agora é só fechar o potenciômetro. Prontinho, gente. O potenciômetro está novamente montado. E agora vamos fazer uma aferição para que vocês possam ver que o potenciômetro está normal. Bom, temos um potenciômetro de 100K. Então vamos colocar o multímetro na escala de 600K. Vou colocar ele deitado assim. Para mim fica difícil um pouco de ver, tá? Mas para vocês já fica mais fácil. Vou colocar a ponteira preta no meio e a ponteira vermelha em um dos lados dos terminais e vamos rodar o potenciômetro. Podemos ver que ele está funcionando normal. E agora eu vou inverter aqui, para a gente fazer a aferição do outro lado do terminal. Temos aqui 93K, que ainda está em excelente estado o potenciômetro. Esse aqui está ok. E agora vamos fazer a aferição do outro. Vou colocar o terminal positivo na ponta e o preto no meio. E temos aqui o mesmo resultado do outro. Tá? Vou rodar. Zerei. E agora eu vou inverter a ponteira vermelha, a ponta de prova vermelha, para o outro lado. Temos também 93K. E agora vamos zerar. Então esse potenciômetro ainda está ok, dá para ser utilizado e vamos ter os potenciômetros originais do aparelho.
Para colocar de volta os componentes de saída de áudio na placa, você deve primeiramente prepará-los no alumínio. Porque se você colocar diretamente ele na placa, pode ser que aconteça de você colocar ele baixo demais ou alto demais e a furação do componente não coincidir com a furação do alumínio. Ele pode ficar com altura irregular e aí você pode forçar o componente e acabar quebrando os terminais. Então, para isso, vamos colocar primeiramente os componentes no dissipador de calor. Na hora de colocar o circuito na mica, primeiro deve-se colocar a pasta térmica. Bom, deve se espalhar, né, uniformemente. E aí você coloca a mica no componente e novamente coloca a pasta térmica na mica. Você pode colocar somente no meio, tá? E aí você espalha. Quando você apertar o componente, ela vai se espalhar de forma uniforme. Esse componente aqui, ele não pode entrar em contato com a carcaça do alumínio. Por isso, tem esses terminais aqui de plástico isolador. Eles isolam o contato do parafuso, evitando que a peça entre em contato, né, com o parafuso. Vou colocar ele aqui para ajudar a direcionar já direto na carcaça. E aí você já coloca ele na posição em pé e prende ele fixando. Gente, vou fazer isso aqui no outro, tá? E já volto com ele pronto. Na hora de colocar a porca, não é preciso apertar ela de uma forma que vá ficar definitivamente, tá? Você pode deixar ele solto assim para que ele se mova para um lado para o outro por enquanto que você vai soldar ainda na placa. Após soldar, nivelar a altura, tudo correto, aí sim você aperta a porca para que o componente não fique solto no alumínio. Componentes preso no dissipador. Notem que eu não apertei o componente, ele está um pouquinho folgado para que eu possa posicioná-lo na placa. Não vou ficar mexendo muito para não borrar tudo de pasta térmica. E agora, antes de colocar na placa, o que deve ser feito é uma aferição para ver se o componente está realmente isolado do dissipador de calor. Para isso, vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade, a escala de bip, e encostar a ponteira preta no dissipador e a ponteira vermelha no componente, não no parafuso. O parafuso ele vai ter contato, é claro. Notem que não houve nenhum barulho. E agora eu vou encostar no outro. Temos o componente realmente isolado do dissipador de calor. Vou encostar aqui no parafuso. E reparem que temos um contato, né? Vou encostar no componente novamente, ó. Não temos contato. Opa, eu esbarrei aqui na arruela que está no parafuso, tá, gente? Isso não é no componente. O componente não está com contato. Então, tudo ok. Vamos colocar na placa. Depois nivelar a placa, né? A parte frontal da placa no aparelho, para que não fique nivelado diferente. E para que eu possa concluir esse reparo, eu vou fazer um teste no aparelho e uma análise no TDA de saída em relação à temperatura. Vou colocar o multímetro na escala de graus Celsius. Temos aqui a temperatura ambiente. Vou ligar o aparelho de sinal para amplificação. E agora eu vou ligar o amplificador com volume baixo. Vamos aumentar
E à medida que eu exijo do equipamento de som, né, do amplificador, vocês poderão notar que aqui a temperatura do TDA de saída irá aumentar. Podemos observar que a temperatura subiu até os 40, então está tudo ok com o aparelho, podemos finalizar o reparo fechando o equipamento. Bom, então aí está. Se você gostou, não se esqueça de comentar, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.